Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres colegas, né? Nobres colegas, professores, estudantes de licenciatura pública em geral. Bom, a minha contribuição hoje está relacionada à questão da psicanálise e educação, ok? E é importante porque a psicanálise, né, como uma ciência que tem o seu objeto de estudo, né, basicamente vinculado ao inconsciente, né, e é uma questão, não é positivista, né, já que a gente não trabalha, né, com o dado, né, mas nós trabalhamos com o psíquico, né, nós trabalhamos com o inconsciente. Então, o inconsciente é aquilo que não tem fim, é aquilo que não tem começo, né? Mas está aqui, né? E particularmente todo o nosso histórico psíquico, ele tem, né, determinações, né, conceitos, objetividades caracterizados por Sigmund Freud. Né? Então, eu particularmente, né, sou um estudioso da psicanálise, né, gosto de psicanálise, né, estou estudando psicanálise, e eu busquei, né, puxar, né, para o meu lado, como educador, para a gente estar fazendo essa contribuição para vocês aí da psicanálise e educação, né? E eu fiz algumas anotações interessantes, trabalhando, lendo, né, procurando entendimento sobre psicanálise, né, sobre os conceitos, né, caracterizados por Freud, vários conceitos, né, inconsciente, né, a transferência, que eu vou falar, um conceito altamente significativo aqui para a gente estar trabalhando, a educação, psicanálise e educação, né, recalque, neuroses, né, neurose de angústia, né, neurose obsessiva, né, histeria. Então, vários conceitos que Freud caracteriza para tentar explicar os problemas emocionais e comportamentais dentro de uma questão psíquica, dentro de uma questão, né, que está aqui na nossa cabeça. O psiquismo, né, a explicação do psiquismo, do que é o psique, do que desenvolve, né, por que essas neuroses, né, as histerias, né, por que isso surge no comportamento do ser humano? Né, que trauma ele traz, né, que coisa recalcada está na cabeça dele que ele não consegue desvincular, e até hoje basicamente, né, ele sente isso e de forma irregular o seu comportamento, suas emoções se tornam frágeis, se tornam, né, altamente inadequadas ao convívio social e, consecutivamente, inadequada até à própria posição dele em questão de um psiquismo, de questão de uma cabeça boa para estar articulando as ideias em convívio, né? Bom, eu peguei aqui 3 pontos, basicamente, de Freud. Eu gosto porque o vídeo não fica comprido, largo, longo, né? Então a gente pega sempre 3 pontos. Eu gosto de pegar 3 pontos aqui que o autor coloca, né? E o primeiro ponto é qual a conexão, né? Qual a conexão Freud faz, né, entre psicanálise e educação, ok? Essa conexão, ela é bem interessante, né? Porque são várias ideias, mas vale ressaltar uma referência psicanalítica, né, para a gente entender o que é essa relação, né, da psicanálise. Então, a psicanálise vai dizer o seguinte, né? Primeiramente, né, você tem o saber e o ensinar, ok? O saber, né, do professor, o ensinar também do professor, mas aí tem
Do outro lado, a aprendizagem, né? Você não vai trabalhar com o seu sabor, seu saber apenas, né? E nem digamos, o seu ensinar, a postura sobre a forma de você estar ensinando, né? E se aquela criança está absorvendo, mas o aprendizado dessa criança, ok? A educação, o professor em si, ele tem de estar atento a isso, né? Ele tem de ter duas referências básicas, né? Ele está ensinando e o aluno aprendendo. E como que é essa relação? Como que essa relação está sendo, né, trabalhada, está sendo desenvolvida? Então, é uma questão, né, porque a existência, né, os saberes, né, eles estão aí formulados, ok? Nós, como vamos falar de geografia, você tem um saber formulado, você tem um conteúdo, né, digamos, uma grade curricular pronta. São saberes, né, cientificamente explicados por vários autores, por vários pesquisadores. Então você tem aí um saber, ok? Você tem um conteúdo, tá? E o professor, como detentor deste conteúdo, deste saber, né, ele tem que fazer a relação, né, daquilo que o aluno vai receber, daquilo que o aluno está aprendendo ou não, o aprendizado do aluno. E como é que você faz isso para a psicanálise? O grande barato, né? Não é que você vai deixar o aluno livre, né, mas você tem de ter uma vinculação com o aluno, você tem de ter um relacionamento com o aluno, né? Você tem de ter um diálogo com o aluno. E engraçado que quando a psicanálise trabalha com o analista e o analisando, né, na clínica psicanalítica, a mesma coisa você pode fazer, você pode estar fazendo em uma sala de aula. A diferença é que você vai ter vários analisandos, né? Você não tem um analista e um analisado, né? Basicamente você vai ter um analista e vários analisados, né? Então, o que acontece? Essa relação, né, quando ele fala aqui que construir entre si a importância das ligações possíveis, que eu posso estender, expandir com um aluno, né? Certo? Essas ligações, ela não pode ser mecânica, ela tem de ser da linguagem, ela tem de ser com a linguagem, tá ok? A linguagem é a detentora dessas relações de aprendizado, das relações humanas em si, e consecutivamente da nossa psique, do nosso psíquico. Como é que a gente vai trabalhar, né, vai conhecer um indivíduo, vai conhecer os seus traumas, né, vai conhecer as suas neuroses, as suas histerias, se você não tem um conhecimento, né, e nem uma relação ali dialógica com esse indivíduo. Então, esse ponto é muito importante, né? A importância das ligações possíveis, ok, entre um professor, entre um aluno, né? Entre o analista e o analisado. Então, a psicanálise ela é muito interessante nesse sentido, ok? Outro ponto que eu já citei, né? Já começando. O Lacan é um grande psicanalista que fez uma releitura do Freud, né? Uma releitura da psicanálise freudiana, e ele completou alguns pontos, né, na criação dele, e ele fala justamente da linguagem, né? A educação e a psicanálise, né, percorrem um complexo caminho, ok? Entrelaçando seus saberes e sobre o desenvolvimento do ser humano. Entrelaçando saberes, né? Quando a psicanálise, como uma ciência que procura entender, né,
a parte emocional, a parte comportamental, né? O psico do indivíduo, né? Ela está aí entrelaçando, né? Entrelaçando um processo de desenvolvimento humano entre o analista e o analisado, entre o professor e o aluno. Por que esse entrelaçando saberes para o desenvolvimento do ser humano? É muito simples, né? Não tem muita profundidade. Quando a gente fala de entrelaçando sabores, quando Lacan fala entrelaçando saberes sobre o desenvolvimento do ser humano, ele está falando de uma relação entre, né, uma relação de transferência de aluno para professor, de professor para aluno. Tá? E aí vem um conceito interessante, um dos conceitos importantíssimos para Freud, que é a transferência. Ok? A transferência. Tá? Um corpo teórico de um indivíduo, né? de um indivíduo que está ali no divã, né? O analisado, né? o paciente, ele tem ali um psicanalista, né? Na educação, para você entender isso, na educação você tem um analista, né? E você tem vários analisados, ok? A diferença é o seguinte: num divã, o analisado, o paciente, ele já está com um problema, né? Ele já está com um problema exposto, digamos assim, um trauma, né? Relacionamento de violência, né? Sofreu violência, teve fobias, medos, né? Com a relação da educação e a psicanálise, ou da psicanálise à educação, é que você tem indivíduos, crianças ou adolescentes, pré-adolescentes, né? Que não, de certa forma, nós ainda não o professor ele não é um psicanalista por excelência. Então mas ele tem algo de ser psicanalista. Ele tem, porque ele desenvolve, né? Ele desenvolve uma capacidade de estar compreendendo aquelas crianças que estão na sala de aula, né? O que a gente pode entender é a linguagem. A linguagem da criança, certo? A linguagem da criança. Os gestos das crianças, a fala, confere a linguagem, os adjetivos, né? Os verbos. Então, tudo isso você pode, de certa forma, já entender um pouco daquilo que a criança traz, certo? Daquilo que a criança traz do meio. Então, veja que a relação aí, ela dentro, com a psicanálise e a educação, ela é mais complexa. Para um professor, com uma sala de aula ampla, ela se torna mais complexa, né? Que o professor, ele trabalha com 36 alunos, né? Então, é mais complexa para você entender, né, como se dá. Agora, o professor é visto pelo aluno, né? Ele é visto pelo aluno como um detentor dos saberes. E esse aluninho, ele fica ali, essa criança, esse adolescente, ele fica ali,